Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Economia e Estrutura de Mercados. Na aula de hoje, veremos o balanço de pagamentos. Esse é um dos instrumentos utilizados pelo Banco Central para mensurar a situação financeira do país. É um método contábil de elaboração de informações com a demonstração de relações comerciais do Brasil com o mundo em um determinado período. Eu sou o professor Luiz Carlos Faria e vou acompanhar vocês na aula de balanço de pagamentos. Vamos lá? O conceito do balanço de pagamentos. No balanço de pagamentos estão registradas as importações e exportações brasileiras, os pagamentos e recebimentos de fretes, os juros, os royalties e as patentes, remuneração pelo uso de tecnologia, marca ou reprodução de determinados produtos criados no exterior. Bom, o balanço de pagamentos ele literalmente pega importação e exportação, ok? Então, quando nós exportamos mais, quando nós exportamos menos, quando nós importamos mais, quando nós importamos menos, tudo isso reflete na fotografia da economia do país naquele instante. E esse balanço de pagamentos, ele está diretamente ligado a essa síntese de importação e exportação. Quando nós exportamos mais, é uma figura, quando importamos mais, é outra figura, que nós vamos ver no caminho da aula. Divisão de balanço de pagamentos. Balança comercial é a nossa balança que temos com as outras nações, compra e venda. Conta de serviços, balança de capitais e transferências unilaterais. Então vamos lá. Balança comercial. Lançamento de exportações e importações, ou seja, todas as nossas negociações com os países das quais são parceiros nossos. Conta de serviços, lançamento de despesas e receitas de fretes, juros, pagamento de seguros, prêmios de seguros, royalties, saída de lucros, dividendos do capital estrangeiro, ou seja, nós estamos diretamente ligados a tudo aquilo que se dá dentro da importação e exportação. Pagamento de frete, recebimento de frete, pagamento de royalties, recebimento de royalties e assim correlacionados. Balança de capitais, entrada e saída de divisas. Divisas é a moeda, galera. É a nossa moeda que vai, a nossa moeda que vem. Não vem moeda real e não sai moeda real. Chega no Banco Central, tudo é convertido em dólar, tanto quanto entra quanto quando sai. E as transferências unilaterais, transações sem contrapartida, como doações de um país a outro. Nós temos aqui no país, por exemplo, algumas ONGs. E essas ONGs, existem governos de outros países que colocam dinheiro aqui, né? França, Suécia, Suíça, Alemanha, Itália, Portugal e assim sucessivamente, para que eles possam fazer algumas coisas aqui. Então isso é chamado transferência unilateral. Medidas de ajuste do balanço de pagamentos. Nós temos muitas coisas que envolvem isso, tá? Desvalorização cambial, elevação de tarifas de importação, estabelecimento de cotas de importação, imposição de restrições à saída de capitais e à remessa de recursos ao exterior, redução no nível de atividade da economia, elevação da taxa interna de juros. Tudo isso, as medidas do balanço atingem, tá? E essas medidas vêm sempre do governo. Então, como é que se compõe o balanço de pagamentos? Um organograma, onde tem transações correntes, erros, conta capital e financeira, balança comercial, balança de serviços e rendas, transferências unilaterais. Ele é formado por uma série de atividades que estão todas ligadas às nossas comercializações, tanto quando nós compramos, ou seja, importamos, ou quando nós vendemos, ou seja, exportamos. Essa balança comercial está totalmente ligado nisso. Banco Central e a política cambial. Bom, quem determina a política cambial do país é o Banco Central do país. Política cambial americana, Banco Central americano. Política cambial da Alemanha, Banco Central da Alemanha. Japão, Banco Central do Japão. Brasil, Banco Central do Brasil. Ok? Essa é a política que se trabalha para importação e exportação dentro de um país.
O Banco Central movimenta a taxa de câmbio por meio da venda ou compra de moeda estrangeira. O Banco Central, ele é possuidor de todos os tipos de moedas existentes que comercializam conosco, ok? Então, se você importa alguma coisa do Japão, se você importa alguma coisa dos Estados Unidos ou de outro país qualquer, chega aqui, essa conversão é feita. Tudo é dolarizado, tudo vira dólar, mas a moeda daquele país, ela interfere na nossa conversão para o dólar, porque o dólar é a moeda universal. Vamos a um questionamento para ver se entendemos tudo aquilo que falamos até então. Quando o valor do dólar cai no mercado, significa que o Banco Central está atuando na compra ou na venda da moeda? Questão A. Na venda, pois assim o valor da moeda aumenta. Questão B. Na venda, pois conforme a lei da demanda e oferta, a moeda terá mais oferta e assim o preço cairá. Letra C. Na compra, pois, ao atuar dessa forma, falta moeda e o seu preço cai. Letra D. Na compra, pois assim o mercado compra e o preço cai. Letra E. Como se trata de moeda estrangeira, o Banco Central não interfere no mercado. Resposta correta, a letra B. Na venda, pois, conforme a lei da demanda e oferta, a moeda terá mais oferta e assim o preço cairá. Quando o Banco Central verifica que o valor do dólar está muito alto e que ele tem que reduzir, ele, usar um termo, despeja dólar no mercado e como a oferta começa a ficar muito grande, o preço automaticamente tende a cair, ok? Porque o cara pode comprar de um ou de outro. Então isso vai derrubando o preço. Lei da oferta e demanda, como a gente já conhece. Câmbio flutuante. O próprio Banco Central, ao comprar e vender moeda internamente, ele faz com que o câmbio fique flutuante. Por que o câmbio flutua quase que na sua evidência, né, galera? O Banco Central, ele obrigatoriamente tem que atender exportadores e importadores. Quando o país está exportando muito, o dólar tende a subir. Porque o que acontece? Eu exporto mercadoria e quando entrar, entra dinheiro. Então o empresário aqui no Brasil que produziu e vendeu para o exterior, ele recebe um valor bem melhor. Quando o país está importando demais, ou seja, está comprando muito e o dinheiro aqui, as divisas, tem que ir para pagamento, o dólar não pode subir tanto, porque senão o empresário brasileiro aqui, ele ao converter o dólar para fazer o pagamento dele, a quantidade de reais que ele tem que abrir mão é muito grande. Então o Banco Central fica trabalhando com essa flutuação. Uma hora ele sobe, outra hora ele cai, ele está atendendo todos os mercados na tentativa de deixar tanto exportadores quanto importadores felizes. Então, esta flutuação se dá exatamente por essa razão. Taxa de câmbio. O que é uma taxa de câmbio, né? Quando você vai comprar uma moeda de outro país, a pessoa vai viajar. Então, eu quero comprar dólar. Eu vou até uma casa de câmbio, né, que é uma casa de troca, e eu dou a minha moeda e pego a outra moeda. Isso está referenciado em uma taxa. Por exemplo, quanto é que está o dólar? O dólar está R$ 4,85. Então, $1 vale R$ 4,85. Isto é a famosa taxa de câmbio. É a relação entre as moedas. E o câmbio flutuante, como nós já falamos, sempre o mercado determina se está exportando muito, está importando muito, então o câmbio ele vai brincando nessa subida e descida, para que ele possa em algum instante atender todas as necessidades, tanto do importador quanto do exportador. Nós deixamos um vídeo aí para que você possa acompanhar. Vamos ver um trecho?
Como é formado então esse balanço de pagamentos? Existe a primeira balança, a balança mais comum, que é chamada de balança comercial, a BC, balança comercial, que ela é formada por exportação menos importação. E eu estou colocando a letra X e a letra M, porque é assim que a gente vê em economia. Então, balança comercial é formada por exportação, tudo que a gente vende lá para fora, menos tudo que a gente compra lá de fora, menos a importação desse produto. Beleza. Logo abaixo da balança comercial, nós temos a balança de transações correntes ou de contas correntes, da maneira que você quiser chamar, que ela é formada por balança comercial, ou seja, essa parte aqui de cima dessa primeira linha já está inclusa aqui embaixo. Então, ela é formada por balança comercial mais balança de rendas e serviços, mais transferências de contas unilaterais. Para acompanhá-lo na íntegra, é só acessar a plataforma. Chegamos ao final da videoaula do balanço de pagamentos. Lá na plataforma Saiba Mais, você pode ter acesso a todo o conteúdo. Bons estudos!